Então, falar desses 35 anos para mim é fácil, porque eu acompanhei todos os dias da vida dessa empresa. Nesses 35 anos, quem do grupo Barriga Verde não teria uma boa história para contar, não é? O Barriga Verde, ele realmente ajudou a construir muitas casas em Rio Branco. Nós temos muitos clientes de 35 anos atrás que gostam de falar da história, de dizer nos seus comentários como que construíram as casas, né? Comprando no Barriga Verde, que sempre foi a empresa que facilitou para os nossos clientes a compra de materiais de construção. Foi a primeira empresa que começou a vender aqui materiais de construção no crediário. Aquele tempo nem se falava nessa palavra. Então a gente tem orgulho de dizer isso, que pelo menos 50% das casas de Rio Branco tiveram algum produto na sua construção comprado nas lojas do Barriga Verde. Tem muitos clientes que, inclusive, gostam de falar isso, né? Chega aqui e fala, eu lembro de vocês, aquela época lá no 15, aquela época que só existia o azulejo azul, aquele azulejo 15 por 15, né? E muita gente até pensava que o azulejo, o nome dele era azulejo porque era azul, azulejo. A cerâmica era aquela cerâmicazinha São Caetano, uma cerâmicazinha vermelha, então era muito engraçado, né? E esses clientes até hoje estão com a gente, acompanhou a história do Barriga Verde e a gente tem uma satisfação em até hoje receber elogios, ter essa sinergia aí com os nossos clientes, né? Olha, o Barriga Verde na minha vida, eu até às vezes me emociono um pouco, né, para falar do Barriga Verde, porque eu comecei no Barriga Verde com 22 anos. E tudo que eu consegui foi através do meu trabalho no Barriga Verde. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa própria, tenho um carro, minha independência financeira. Eu fico muito feliz que eu encontro muitas pessoas que falam para mim que construíram a casa deles, porque eu ajudei muito aqui no Barriga Verde. Tem cliente que compra comigo, né, me procura na loja, desde a época que a gente começou no 15, desde a época que a gente começou em 86 lá. Tem gente que até hoje me visita e nos procura e nos prestigia, né, e dá para nós essa condição aí de sempre atender. Os clientes relatam que Barriga Verde sempre foi uma loja que, desde a primeiro piso que ele colocou na casa dele, até hoje tem gente que relata que ainda tem piso que daquela época que ele comprou em 86, que fez a sua casa, ainda até hoje tem o material lá, né? Relata pra gente isso aí com orgulho, né, de ter comprado no Barriga Verde, de ter construído uma casa, um bem da família proporcionado pela empresa Barriga Verde. O Grupo Barriga Verde, para mim, ele representa como se fosse uma vida, né? Porque foi a única empresa a qual eu trabalhei de carteira assinada e vi o histórico da empresa, quando iniciou até o momento de hoje, entendeu? Com o crescimento que teve. Então, isso aí é como se fosse uma vida para mim, entendeu? Eu tenho como isso, o meu sentimento é esse. Quando eu comecei no Barriga Verde, eu comecei morando de aluguel. Morei de aluguel durante 5 anos. E aí, depois disso, eu comecei a construir minha casa, tanto que estou construindo até hoje, né? Tem tudo do Barriga Verde lá. E, inclusive, até o meu filho, ele tem 24 anos e quando ele nasceu, eu já trabalhava há bastante tempo no Barriga Verde, né? Então ele sempre fala para mim que não consegue imaginar eu fora do Barriga Verde. Tanto que quando ele nasceu, eu trazia ele para o Barriga Verde, porque ele era novinho, não tinha quem deixar. Eu trazia ele para o Barriga Verde. Por eu trabalhar no Barriga Verde, um dia ele chegou para mim, ele tinha uns 5 aninhos. Ele falou, mãe, eu quero cuidar eu quero fazer casa. Quando eu crescer, eu quero fazer casa, porque eu gosto muito do Barriga Verde, sempre gostou do Barriga Verde, né? Então eu quero fazer casa. Tanto que agora ele se formou em engenharia, tá trabalhando, já tá nas construtoras. Então isso aí refletiu até no meu filho. Então Barriga Verde para mim é praticamente minha vida toda. Meu nome é Paulo, trabalho no Barriga Verde, sou coordenador de logística.
Estou com 24 anos na empresa Barriga Verde. Quando eu entrei no Barriga Verde, ela estava construindo ali na Avenida Ceará, né? E eu entrei no assentamento do piso, fazendo tipo o servente, né? E lá eu pedi uma oportunidade, né? O nosso diretor, que é o seu Guerra, e quando ele falou assim para mim, eu não sei se vai ter vaga na empresa agora, né? Mas você fica trabalhando aí e na hora que aparecer, com certeza você vai ser contratado. E graças a Deus, antes de terminar o serviço que eu estava fazendo lá de ajudante, de pedreiro, e aí ele me chamou e pediu para levar minha carteira para o RH, eu seria contratado. Para entrega. Na entrega eu passei pouco tempo, passei uns 6 meses na entrega. Me pediram para vir para o depósito, auxiliar de depósito. A época que eu passei mais nesse setor foi no depósito. E depois, o seu Augusto, né, que é o vice-diretor da empresa, ele me chamou e falou assim: Paulo, eu quero que você vá trabalhar na controladoria de estoque comigo. Ele fazia parte nesse tempo da controladoria de estoque. Eu fiquei, assim, com medo de enfrentar essa batalha que a gente chama assim, né? Porque eu não tinha muito conhecimento com estoque. Eu sabia separar o material, mas mexer com o sistema, praticamente eu não conhecia o sistema, né? Mas ele me deu muita força nisso aí. Ele disse: não, você vai trabalhar comigo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, e uma vez ele disse: vamos lá conversar com o Guerra. E aí nós ia na sala do seu Guerra, e foi quando ele falou para mim, nós topemos o seu Guerra dentro da loja já. E aí ele falou assim: Guerra, eu vou botar o Paulo como controlador de estoque. Aí o seu Guerra falou assim para ele: mas ele já sabe mexer com o sistema? Ele disse: não, ele não sabe, mas ele vai aprender. E ele disse assim para mim, falou naquela hora pro seu Guerra, e falou assim, disse, ele almeja ser um gerente dentro da empresa. E naquela hora ali chegou, né? Porque é o voto de confiança que ele tinha me dado naquela hora, entendeu? E é uma coisa que eu agradeço muito a ele. Sempre eu falo pro colaborador que a gente trabalha com a gente aqui na logística, a oportunidade vem, entendeu? O Barriga Verde te dá a oportunidade. E a prova, eu tô com 24 anos aqui na empresa. A minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vim para cá, eu já tinha um trato, tinha um pacto com o meu irmão, com o Rubenir Guerra. Eu tinha comigo esse pacto de eu terminar a faculdade e vir embora para Rio Branco. Cheguei com uma mentalidade já em grupo, né? Colaboração. Então eu já vim com esse espírito, né? de humanismo, de cooperativismo. Quando eu cheguei aqui tinha umas 10 pessoas, e chegamos a ter quase 300 pessoas no grupo. E eu participei bastante disso aí. A gente sente uma gratidão muito grande pela administração da empresa, né, e por todo o grupo de colaboradores. Já eu com quase 50 anos de idade, eu resolvi fazer uma faculdade, outra faculdade, né? Eu fiz faculdade de Direito aqui em Rio Branco, formei em Direito, e ajudou mais ainda a essa formação desse grupo, a essa união desse grupo, né? Até hoje faço parte desse grupo, gosto dessa parte de recrutamento de pessoal, tanto aqui em Rio Branco, quanto lá em Porto Velho, na nossa loja de Porto Velho. Faço questão de estar sempre à parte, sempre acompanhando. Você precisa, como eu falei, qualificar seu pessoal, e você precisa também se envolver com ele. No próximo vídeo, a continuação dessas histórias de quem faz parte dessa verdadeira família que é o Barriga Verde.